Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. E a autorização para que os planos de saúde reajustem as mensalidades em quase 10% em planos individuais e familiares está preocupando os usuários. O reajuste autorizado é bem maior que a inflação e o consumidor deve ficar atento para se precaver de possíveis abusos. O reajuste dos planos de saúde deixou José Luiz preocupado. Mesmo aposentado, continua trabalhando para ajudar a família. Com o aumento, vai precisar adaptar a rotina. Logicamente impacta nos meus outros compromissos, né? Com a alimentação, luz, água, telefone, gasolina do automóvel, vestuário para mim e para minha esposa. Tenho 2 netas que moram comigo, né? E mais a minha filha também que mora comigo. Então é complicado, mas a gente vai levando. Por isso que até estou trabalhando até agora, aos 77 anos. E José Luiz tem motivos. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, autorizou o reajuste de até 9,63% em planos de saúde individuais e familiares, percentual que equivale a mais que o dobro da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Apesar de parecer elevado para o nível do consumidor, é importante a gente lembrar que ele é inferior à variação do custo médico hospitalar e ficou aquém também das nossas estimativas, que estavam entre 10% e 12%. O método teve avanços importantes nos últimos anos. Ele é replicável, ele é transparente, ele utiliza uma base de dados auditada, mas ele não prevê uma recomposição completa dos custos médicos hospitalares. O percentual é válido para o período entre maio de 2023 e abril de 2024. O aumento poderá ser aplicado pela operadora no mês da contratação do plano. Se for em maio, junho e julho, a agência autorizou ainda a cobrança retroativa desses meses, um fato que tem aumentado as reclamações no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Segundo a instituição, os planos de saúde já lideram no ranking de queixas dos consumidores. Ano passado, as principais reclamações dos consumidores que procuraram o IDEC foram dúvidas sobre contratos, reclamações sobre falta de informações e mudança na rede credenciada e também reajustes. De maneira geral, as principais dúvidas se referem aos reajustes dos contratos coletivos ou quando o consumidor recebe 2 tipos de reajuste, o reajuste anual e o reajuste por mudança de faixa etária. E aí os reajustes incidem de uma vez só e aí tem uma mudança significativa no valor da mensalidade. O IDEC traz algumas dicas para quem não sabe como adequar a renda aos novos valores dos planos de saúde. Reforça que é importante também ficar atento a atitudes abusivas cometidas pelas operadoras. O consumidor notar que aquele aumento realmente não faz sentido, ele pode buscar a ajuda de um órgão de defesa do consumidor ou, em último caso, levar o seu problema ao conhecimento da justiça e discutir isso numa ação judicial. Um dos principais alimentos típicos do Ceará, o milho, ganha destaque especial nessa época do ano. Seja em receitas doces ou salgadas, o milho está presente na maioria das comemorações juninas. Com a procura duplicada, muitos aproveitam para ganhar uma rendinha extra. Uma tradição saborosa que une celebração e oportunidade de negócio. As vendas de milho nessa época do ano estão de vento em polpa, literalmente. Tem milho de todos os tamanhos e para todos os preparos. Esse aí, por exemplo, vai ser utilizado para fazer pamonha. Até a palha já está cortada no jeito certo. A gente tenta fazer a medida do possível, né? Tipo, o milho desse aqui, eu compro ele a R$1. Tem dia que eu compro de R$1,20, R$1,10. Ele deixa em torno de 70, 60 centavos de lucro para mim. Dá para fazer uma diária boa, sabendo trabalhar, né? Se não souber trabalhar, joga o dinheiro fora.
O seu Francisco José veio cedo para garantir o milho da produção de bolos, pamonha e canjica, que vai ajudá-lo a fazer uma renda extra. Começou agora esse mês, tá melhorando a coisinha, né? Tá melhorando. Porque esse mês todinho, daqui para frente até o outro próximo mês dá boa a venda. Tá muito boa a venda melhora. E essa canjica, essa pamonha é gostosa mesmo? É, garantida. Pamonha e milho cozido é conhecido lá na praia. Durante o mês de junho, a venda do milho aumenta em mais de 50%. Porém, esse ainda é um período de retomada pós-pandemia. Aqui no Mercado São Sebastião, tradicional pelo comércio de milho, a movimentação tem crescido, mas fica mais intensa durante o fim de semana, diferente do que acontecia antes da crise sanitária. Outro fator que pode ter contribuído é o valor do milho, que também teve um acréscimo. A gente está comprando milho hoje de R$ 65,00 o cento, entendeu? Aí a gente, no meu caso, eu faço a seleção, eu separo a maior, a média e a pequena, então são 3 preços. A maior vende de R$ 90,00, a média de 80 e a menor de 70. E o pacote vem quanto? O pacote, eles estão botando 7 espigas no pacote, estão vendendo a R$10. Os supermercados têm aproveitado o período para incrementar o faturamento. Também disponibilizam o milho para o consumidor, mas o carro-chefe mesmo são as guloseimas feitas com esse produto. Esse é um período bastante movimentado, né? É um período aí que temos um acréscimo muito grande nesses pratos típicos, né? Nas comidas típicas aí de São João. Estávamos falando sobre o milho, né? O milho verde, principalmente talvez seja um dos que mais cresce nesse período, né? A gente consegue aí mais do que dobrar o faturamento, a venda sobre o milho verde. Mas o nosso grande carro-chefe mesmo são as comidas típicas, né? Os pratinhos típicos, o pé de moleque, canjica, mucunzá, pamonha. Então, esse é o grande diferencial, né? As opções são muito variadas. É só escolher. Ou melhor, junta tudo porque é festa junina, né? Répteis como cobras e jacarés fazem parte de um tratamento para pacientes com autismo ou com ansiedade. O processo é acompanhado por especialistas em terapia com animais e biólogos, na cidade de São Paulo. Por lá, esse tipo de terapia já acontece há uma década. Tá frio, né, Davi? Ela agora vai querer se esquentar em você. Uma jiboia se enrola no pescoço de Davi, que a manipula com delicadeza. A cena é acompanhada de perto pela especialista em terapia com animais e fonoaudióloga Andréa Ribeiro e pela bióloga Beatriz Araújo. A cena acontece em um centro terapêutico de São Paulo, onde pacientes com transtornos do tipo ou com ansiedade, por exemplo, têm um contato incomum com répteis que os ajuda a relaxar e a melhorar algumas habilidades como a comunicação. Fátima, a mãe do rapaz, de 15 anos com autismo, lista as melhorias percebidas com o tratamento. Grandes avanços, superações e cada dia que passa, né, ele tem avançado mais e superado, né, a deficiência, né, porque ele é autista. A terapia original se desenvolve há uma década nesse centro paulista, onde já foram atendidas cerca de 160 pessoas. Acontece em um espaço aberto ao lado de um curral, onde outros fazem sessões com cavalos. Vamos pegar outro. A gente já nasce com medo de réptil. As pessoas têm medo de cobra, têm medo de jacaré. Então, o fato da criança, dela tocar e manusear, o que a gente fala, tocar o intocável, ela tem uma melhora muito grande da sua autoestima, da sua autoimagem, da sua autoconfiança. Então, a gente vê benefícios em vários aspectos, no aspecto da linguagem, no aspecto cognitivo, no aspecto emocional. Paulo, de 34 anos, é um caso diferente. Ele ficou impossibilitado de se comunicar e caminhar após sofrer um traumatismo crânioencefálico grave em um acidente. Aqui eu tenho não só o estímulo dela estar promovendo a massagem, como o estímulo sensorial por ela ser de sangue frio. Sempre que eu percebo que ele pode começar a ficar estressado, eu já falo para a Andréa que precisamos trocar, porque em momento nenhum a gente quer invadir o espaço, o bem-estar daquele animal, né? O jacaré é o predileto de Gabriel, de 10 anos. A curiosidade do menino é usada para focar sua atenção e exercitar a comunicação.
É comprovado pela medicina que os primeiros 10 contatos, os primeiros 10 minutos que a gente já tem um contato com o animal, a gente tem liberação de neurotransmissores, que é serotonina, beta-endorfina, que são neurotransmissores que dão a sensação de prazer e bem-estar. Então ele se sente bem, ele tem vontade de aprender. Depois de descrever as escamas duras e a barriga mole, aproveitando as diferentes texturas da pele do animal para destacar os opostos, os dois cantam uma música sobre o jacaré, um teste para a memória auditiva de Gabriel. Em 4 anos de terapia, o acompanhamento contribuiu para melhorar a compreensão, comunicação e as habilidades motoras do menino. Segundo a mãe, o momento é especial para a criança, que chega feliz e sai de bom humor do tratamento. Estátua, você é uma rocha. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.